então comprando uma passagem, me fui para o outro lado do oceano, lá para a Europa, mais precisamente no país de Portugal. E lá eu estive por um tempo. E a gente, quando tem um Cristo na nossa vida, um Deus que nos guarda e nos protege e nos livra de toda a cilada do inimigo. E quando eu cheguei naquele lugar ali em Portugal, irmãos, uma coisa muito importante é quando a gente não se envergonha do Evangelho de Cristo. É quando a gente é fiel a Deus, quando estamos nos olhos de quem nos conhece, e também estamos distantes dos olhos daqueles que sabem quem nós somos. Estamos longe, distante, mas a fidelidade de Deus tem que nos acompanhar. Ela tem que nos acompanhar. E ali onde eu estava, naquele ambiente, no hostel, eu tinha por todos os dias, antes de dormir à noite, e ali naquele lugar era um lugar onde tinha um quarto compartilhado. Naquele quarto dormia 8 pessoas. Tinha 8 camas, dormia 8 pessoas. E ali tinha pessoas de todos os lugares, principalmente aqui do Brasil. Então eu tinha por costume, tenho até hoje por costume, diante de eu dormir, eu dobro meus joelhos na beira da cama e converso com Deus. Que costume maravilhoso é esse, meus irmãos? Que costume lindo. E eu fazendo isso, as pessoas que ali estavam, elas nos observam. Quando eu ia me alimentar na cozinha compartilhada, onde tinha muitas pessoas, quando eu pegava o meu prato de alimento, eu tenho por costume, aonde eu for, eu agradeço a Deus pelo meu alimento. Aleluia! Porque muitas vezes estamos perdendo o costume de agradecer a Deus pelo nosso alimento. Aleluia! E as pessoas nos observam. E conforme foi passando ali os dias, um dia, 2 dias, eles começaram a não me chamar pelo meu nome, mas eles diziam assim: o pastor, o pastor. E esse negócio de me chamar de pastor me abriu uma porta, meus irmãos. E ali naquele hostel onde eu estava, eu pude falar do amor bendito de Jesus. Eu pude pregar esse nome maravilhoso, do meu nome, desse nome lindo e maravilhoso que se chama Jesus Cristo. E aonde eu fui na cidade de Portugal, eu nunca me envergonhei do Evangelho e do amor de Jesus Cristo. Aleluia! Eu me lembro que uma certa ocasião, lá em Portugal eles não têm esse costume, pastor, de entregar folhetim. E eu já fui preparado, eu fui municiado para pregar a palavra em Portugal. E eu peguei a minha Bíblia Sagrada e um tanto de folheto, e fui lá na Rua Augusta, a rua mais famosa de Portugal, aonde dá acesso ao Arco do Triunfo, que mais adiante é o Rio Tejo. É um lugar muito famoso em Portugal. E ali então eu com a Bíblia Sagrada, eu ia entregando um folhetinho para um e para outro. E eu me deparei com um homem. Eu olhando para ele, era um homem, mas ele estava vestido de mulher fazendo um show. Estava fazendo um show na Rua Augusta. E aquilo me tocou no meu coração e eu fiquei parado. Ele estava terminando de fazer o show dele. E quando ele terminou o show e foi num cantinho se desfazer da sua maquiagem e tirar as suas perucas, suas coisas, eu cheguei nele e disse: moço, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Ele olhou para mim e disse: não vai dizer que tu é crente. Sou crente, sirva a um Deus poderoso que te achou na Rua Augusta aqui em Portugal e tem uma palavra para a tua vida. Aleluia! Ele olhou para mim e disse: não vai me fazer chorar aqui no meio de tanta gente. Eu digo: não, mas eu quero te dar uma palavra, um folheto da palavra de Deus. Eu considero isso, meus irmãos, como uma semente. Eu não considero como um pedaço de papel. Eu considero uma semente. E eu sempre digo,
Quando eu semeio, eu sempre peço ao meu Deus que esta semente sempre caia em boa terra. Aleluia! Pode ser que aqui, neste momento, neste planeta, qualquer lugar do mundo, eu não veja mais aquele moço. Mas quando nós adentrarmos nas mansões celestiais, diz que ali teremos surpresas. Ali teremos surpresas. E eu glorifico a Deus, meus irmãos, porque Deus colocou esse sentimento de evangelismo na minha vida. Deus colocou na minha vida esse sentimento de amor pelas almas. Enquanto hoje a sociedade moderna do nosso Brasil está mudando a sua mentalidade, está voltando o seu jeito de amar, está mudando o seu jeito de amar. Hoje nós estamos, meus irmãos, numa geração pet. Amo mais um animalzinho do que um ser humano. Tem muitas pessoas, pastor Eliseu, pastor, que gastam dinheiro, muito dinheiro para cuidar do seu animalzinho. Mas no dia de Santa Ceia, se nega a levar 1 quilo de alimento para sustentar o seu semelhante. Aleluia! Gastam com o animal, mas no dia da Santa Ceia, que tem que levar 1 quilo, eles encolhem a mão. Nós vivemos numa geração onde está sendo diferente o jeito de se ver o nosso semelhante. Aleluia! Deus colocou, meus irmãos, essa palavra esta noite no meu coração. Aleluia! Eu vim aqui no bairro Xangri-Lá nesta noite. Eu vim como canal de bênção para a igreja. Eu disse para o Senhor: Senhor, que não fale eu, mas que o Senhor venha falar através de mim para a tua igreja nesta noite. Aleluia! E esta palavra, qual nós lemos aqui no livro de João, aonde o João aqui relata no início sobre o verbo. Ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Aleluia! E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo nós podemos entender que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos em obra missionária, nós podemos levar a nossa mente lá para o livro de João, capítulo 3, versículo 16. E nós vemos aqui um amor extraordinário de um Deus santo e soberano, que quando o apóstolo João escreveu este versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João, quando escreveu de tal maneira, ele não achou uma maneira cabível que pudesse identificar o tamanho de um Deus que foi capaz de dar o seu Filho unigênito, que viesse sobre esta terra e entregasse a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E desde o princípio, o nosso Deus sempre teve uma preocupação em nos preparar, em nos mostrar, em nos indicar um caminho que nos conduz para a vida eterna. Aleluia! O Senhor sempre teve essa preocupação. Uma certa ocasião, quando o Senhor, na humanidade, antes do dilúvio, o Senhor olhando para a humanidade sobre esta terra, a Bíblia diz que o Senhor, olhando para o pecado do homem, Ele arrependeu-se de ter feito o homem. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre esta terra, e Ele colocou no seu coração em destruir a humanidade. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus encontrou em Noé um homem que ainda tinha compromisso com a palavra. Encontrou em Noé um homem justo. Então o Senhor resolveu, pela sua misericórdia, dar uma nova chance para a humanidade. E assim se sucedeu, que Deus então instruiu Noé a fazer uma arca.
Cada detalhe o Senhor instruiu Noé a construir aquela arca. E assim Noé então começou a construir. Mas o que chama a atenção não foi Noé construir a arca. Porque se hoje Deus pedisse para que nós construíssemos uma arca, seria muito fácil, porque nós temos todas as ferramentas necessárias para fazer uma arca. Mas imagine um homem, agora amando de Deus, construir uma arca sem as ferramentas necessárias. Mas através da sua obediência, Noé então começou a construir aquela arca, porque ele entendia que um Deus que falou com ele é um Deus que prometeu que ia salvar Noé de um grande dilúvio que viria sobre esta terra. Aleluia! E assim se sucedeu, meus irmãos. A Bíblia não relata um tempo determinado a qual Noé levou para construir a arca, mas os estudiosos dizem que foi aproximadamente 120 anos. Eu fico imaginando quando Noé construindo a arca por 120 anos e anunciando que haveria de vir um grande dilúvio sobre a terra. Eu creio que muitos que ali estavam naquela época até entraram dentro da arca quando ela estava em construção. Fizeram, quem sabe, questionaram com Noé algumas perguntas. O que seria esse compartimento? O que vai ser nesse compartimento, Noé? Eles até acharam bonito a forma como Noé construía a arca. Aleluia! Meus irmãos, não é diferente da nossa época a qual nós vivemos. Tem muitas pessoas que entram na igreja, acham bonito as irmãs do círculo de oração, acham bonito as irmãs quando louvam o nome do Senhor, acham bonito quando os irmãos pregam, acham bonito a arquitetura da igreja. Mas quando chegou o grande dia, meus irmãos, preste atenção, que Deus, Ele nunca faz nada sem avisar antes. Aleluia! Deus nunca faz nada sem avisar antes. Quando a arca estava quase pronta, a Bíblia diz que de repente começou a ouvir animaizinhos de 2 em 2 e entrando dentro daquela arca. E agora eu vejo, quem sabe, uma multidão olhando aquele feito se sucedendo, os animais entrando de 2 em 2. Quem sabe um perguntava para o outro: que coisa estranha, eu nunca tinha visto isso na minha vida. O leão entrar com aqueles animais mais que servem de alimento para ele, os animais entrando, a girafa entrando, o urso entrando, todos os animais entrando naquela arca, e todos diziam: que coisa estranha, eu nunca tinha visto isso antes. E a Bíblia diz então que Noé entrou para dentro da arca, e veio um anjo e fechou a porta pelo lado de dentro. E quando isso aconteceu, o povo não se apercebeu. Que coisa triste, meus irmãos, quando as pessoas estão desapercebidas do que Deus tem prometido sobre a face dessa terra. Que coisa triste a humanidade caminhando desapercebida, que o fim para esta geração se aproxima. E quando então veio o grande dilúvio, muitos foram em direção à arca, bateram na porta da arca e disse para Noé: abre-nos a porta, Noé. Eu creio que ali tinha muitos amigos de Noé pelo lado de fora. Eu creio que tinha familiares de Noé pelo lado de fora. Aleluia! Eu creio que tinha, quem sabe, pai e mãe das filhas que eram casados com os filhos de Noé pelo lado de fora. Mas Noé disse: a porta, não fui eu que fechei a porta, um anjo veio e fechou, porque a porta que Deus fecha, o homem não pode abrir, e a porta que Deus abre, o homem também não pode fechar.
Aleluia. Meus irmãos, veio o grande dilúvio, levou a todos. Uma geração inteira morreu no grande dilúvio. Mas o que me alegra meu coração nesta noite é saber que Moisés, por 120 anos, como eu disse, pela boca dos historiadores, ele anunciou o grande dilúvio. Todos ouviram, todos presenciaram, mas ninguém quis aceitar a salvação. Mas o que me alegra meu coração, meus irmãos, é que dentro da arca estava toda a família de Noé. Dentro da arca estava Noé, estava seus 3 filhos, estava sua esposa e estava suas noras. E eu fico imaginando, meus irmãos, no meu coração, hoje em dia é tão difícil um pai ganhar um filho para a casa do Senhor. Parece que um pai hoje se torna uma pessoa desacreditada dentro da sua própria família. Aleluia. E eu vejo Noé ali, um grande missionário, ganhou a sua família inteira. Aleluia. E eu vejo agora então, quando o Senhor Jesus Cristo, a qual eu fiz menção aqui no livro 3 e 16 de João, que ele veio sobre esta terra e veio dar a sua vida na cruz do Calvário, e ele veio nos anunciar um reino, esse reino que há de vir. Aleluia. Lá em Malaquias, capítulo 4 do livro de Malaquias, se você ler lá comigo, eu peço por gentileza que você leia comigo o que está registrado no livro 4 de Malaquias, capítulo 1, 4 e 1. Diz assim a santa palavra do Senhor: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Esse dia está se aproximando, meus irmãos, de uma maneira tão terrível. Lá na Europa, onde eu estive, tem muitas igrejas que estão fechando as suas portas, porque o povo nascido na Europa já não tem mais esse sentimento que tinha outrora com as coisas de Deus. Estão se esfriando espiritualmente de uma tal maneira que lá na Europa hoje, as igrejas que estão abertas na Europa, elas são povoadas por imigrantes. E eu fico imaginando que outrora, há 100 e poucos anos atrás, quando a Europa era o celeiro de missionário, e nós podemos ver que quando Daniel Berger e Gunnar Wingren, 2 homens suecos da Europa, a Suécia faz parte da Europa, eles vieram com o coração inflamado para pregar este evangelho em solo brasileiro. Aleluia. Desceram aqui nesta terra, pregaram a palavra de Deus. Não foi fácil, não é fácil pregar a palavra de Deus. Como o pastor Eliseu disse, hoje em dia se tornou confortável, porque as pessoas antes de ir eles perguntam: como que é a igreja, né, pastor? Tem casa pastoral? Quanto vão me pagar? Quanto eu vou ganhar? Tem carro, tem isso, tem aquilo. Mas aqueles 2 homens, quando vieram para o Brasil, eles não se importaram com o carro, não se importaram com o salário, porque eles tinham chamado no seu coração, eles tinham chamado dado pelo próprio Espírito Santo, de vir aqui neste solo brasileiro e anunciar o Evangelho. Nenhum desses homens que pregaram a palavra, nenhum desses missionários morreu rico. Frida Wingren, mulher de Gunnar Wingren, meus irmãos, ela morreu dentro de um sanatório, porque as
sociedade daquela época não aceitava que uma mulher pregasse a palavra de Deus. E aquela mulher tinha uma visão muito além do seu tempo em prol da palavra do Senhor. E os homens daquela época não aceitavam que uma mulher pregasse a palavra de Deus. E impediram uma grande serva do Senhor de anunciar. Podia ter mais, quem sabe, mais círculo de oração, podia ter mais fortalecimento no meio do coral das irmãs, se eles tivessem deixado aquela serva do Senhor trabalhar. Mas impediram o filho da Bíblia de pregar a palavra do Senhor. Internaram ela num sanatório. Ela morreu na flor da idade. Com 40 e poucos anos ela morreu dentro de um sanatório, pesando 30 e poucos quilos. Mas foi uma mulher que nunca negou a sua fé em Jesus Cristo. Aleluia! Os historiadores não contam, mas eu creio que lá dentro do sanatório, vida Wigner não calou a sua voz. Ela pregou lá dentro do sanatório, quem sabe, para aqueles que a sociedade considerava louco. Homens e mulheres de Deus não conseguem ser parados por ninguém, porque aquele que tem um chamado no seu coração, homem não consegue parar. Ninguém consegue parar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Uma certa ocasião, um homem, meus irmãos, estava pregando o evangelho num país comunista. E eles falaram para ele que ele não pregasse mais. E ele continuou pregando a palavra. Prenderam aquele homem dentro da penitenciária. Ele ganhou muitos para Jesus. Aleluia. Quem sabe o que aquelas pessoas tentaram fazer de parar o homem de Deus de pregar. O inimigo, ele sempre erra os seus objetivos. E quando botaram o homem de Deus dentro da cadeia de segurança máxima, ele ganhou muitos para Jesus lá dentro. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A obra de Deus não para. Você foi chamado, meu irmão, para pregar essa palavra. Você foi chamado para ir adiante. Você foi chamado para fazer a diferença. Aleluia. Irmãos que me ouvem nesta noite. Irmãs que me ouvem nesta noite. Há uma coisa muito importante que está tomando conta da igreja do século 21. O medo está tomando conta. A timidez está tomando conta. Irmãos, uma vez uma senhora veio perguntar para mim o que ela deveria fazer. Ela não tinha coragem de pregar para os seus filhos. Ela não tinha coragem de falar de Jesus para os seus filhos. Eu disse para ela: minha irmã, como é que você faz a tua oração na hora do meio-dia? Ela disse: irmã, eu falo, porque tem pessoas que têm costume, meu irmão, quando faz essa oração, faz aquela oração cochichando, aquela oração do meio-dia, sabe? E a família está toda na volta da mesa. Toda na volta da mesa. E ela é missionária. Ela tem uma missão dentro da sua casa. A minha tia, minha saudosa tia Eva, os filhos dela, ninguém era crente. Mas ela tinha uma coisa. Meio-dia, quando ela servia a comida, ela botava os pratos na mesa. Ninguém come em sofá. Ninguém vai comer no quarto, é na mesa. É na mesa. E quando a minha tia, antes de servir a comida no prato das pessoas, ela levantava as mãos e disse: Senhor, obrigado pela minha casa, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela comida que está posta sobre a minha mesa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia vai salvar os meus filhos. Obrigado, Senhor, que os meus filhos um dia vão te servir. Aleluia. O dia que a tia Eva, a minha tia, uma grande missionária, pregou para muitas pessoas. No dia que ela estava sendo velada dentro da igreja, ali em Esteio,
Homens de Deus vieram de longe para se despedir daquela senhora. Aleluia. Pastores vieram se despedir e contar grandes testemunhos a respeito daquela senhora. Homens que diziam: quando ninguém acreditava em mim, lá estava Dona Eva na minha casa, batendo na minha porta, me convidando para ir na igreja. E eu não, uma vez eu não fui, duas não fui, três eu não fui, mas eu não resisti à insistência dela. E eu fui. E hoje eu sou pastor e glorifico a vida dessa senhora. Aleluia. Vale a pena você insistir pelos teus filhos, meus irmãos. Vale a pena você lutar pela tua família. Aleluia. Eu estava falando hoje ali, aonde eu estou fazendo um trabalho para os irmãos ali. Eu digo, é tão bom a gente estar na igreja. Aleluia. Criar os filhos na igreja. Porque a Bíblia diz: ensina teu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. E eu estava dizendo para aqueles homens que não são da igreja, eu digo: todos vocês têm filho pequeno. Se vocês não ensinar o caminho de Cristo, se vocês não ensinar o caminho para eles, eles vão crescer e o mundo vai ensinar o caminho que o mundo quer para eles. E depois não adianta você se lamentar, não adianta você chorar quando as amizades dos teus filhos estiver junto com essas pessoas que tocam esses funk, esses baile funk. Não adianta você se lamentar, porque quando você tinha a possibilidade de pegar o teu filho e levar até a igreja, você não fez isso. Você deixou o mundo criar o teu filho. Lá na convenção a qual nós tivemos agora, lá em Pelotas, uma irmã, ela falou muito objetivamente a respeito das crianças de hoje. O inimigo está trabalhando muito forte na mente das crianças. O inimigo está usando, meus irmãos, o YouTube, está usando o TikTok para corromper a mente dos pequeninos. E os pais estão passando desapercebidamente. Estão se despercebendo, meus irmãos, o que está acontecendo na mente dos seus pequeninos dentro da sua casa. Irmãos amados, o inimigo, ele quer destruir a geração vindoura. Ele quer destruir a geração que há de vir, porque ele sabe que a vida do Senhor se aproxima. E se nós não tomarmos uma providência, se nós não formos um missionário dentro da nossa casa, nós vamos perder os nossos filhos para o mundo. Nós vamos perder as nossas crianças para o mundo. Aleluia. Hoje ficou tão fácil, quando uma criança chora, você entregar o celular na mão da criança. Ficou muito simples. Antigamente era diferente. Antigamente a mãe, quando um filho chorava, ela contava uma história, ela lia a Bíblia, fazia coisas que intertia, preenchia a mente da criança com aquilo que era bom. Hoje nós estamos entregando a nossa geração, nossos filhos, a nossa herança na mão do mundo pecaminoso, no mundo cheio de pecado. Jesus Cristo está vindo aí. Jesus Cristo está voltando. Prepara-te, ó igreja, para se encontrar com o teu Deus. Quando João relatou a respeito do Senhor, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Jesus Cristo foi um exemplo sobre esta terra. Jesus Cristo veio, pregou, anunciou o Evangelho, separou 12 homens, preparou 12 homens para que dessem continuidade ao Evangelho. E desses 12 homens, um se desviou, o outro negou Jesus Cristo, mas mesmo assim, o Evangelho do Senhor, ele permanece até os dias de hoje, porque o Senhor falou para Pedro: tu és Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! E a igreja do Senhor Jesus Cristo,
está aqui firme e forte, marchando, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Se nós contarmos nessa noite, tem mais banco vazio do que crente dentro da igreja. Aleluia. As pessoas estão desacreditando da palavra de Deus, meus irmãos. O inimigo, nesses últimos dias, pastor Eliseu, está colocando no meio do povo de Deus um espírito de zombaria. Um espírito de zombaria. Um espírito que está pegando o nome do Senhor Jesus Cristo para piada, meus irmãos. Infelizmente, muitos crentes estão tirando Jesus Cristo como uma piada, contando piada em rodinha de escarnecedores a respeito do nosso Jesus Cristo. Aleluia. Nós, como cristãos, que devíamos de pregar com seriedade a palavra do Senhor, estamos brincando com o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você abrir a internet hoje, você vai ver quantos homens que outrora pregavam a palavra de Deus e hoje tiram o nome do Senhor como piada na internet. Isso está desacreditando uma geração. Isso está tirando a credibilidade de uma grande geração. Aleluia. Mas eu glorifico a Deus, que Deus ainda conta com os rabiscos da terra. Deus nunca contou com maioria. Pode essas pessoas brincarem com o nome do Senhor, mas uma coisa é certa: o nome do meu Deus é santo, é santo, é santo. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui agora, lá no céu, diante do trono do Senhor, existem os querubins, os serafins, voando em volta ao trono do Senhor, e não se cansam de dizer: Kadosh, 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 Santo, 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 Santo é o nosso Deus. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Aleluia. Meus irmãos, quando nós fizemos as nossas cruzadas ali no bairro Novo Horizonte, no bairro Vale Verde, nós olhamos nos olhos daquelas pessoas, aleluia, o desejo que eles têm pela palavra de Deus. Quando nós estávamos ali num galpão no Vale Verde, que outrora era um galpão usado para baile funk, para distribuição de droga, nós estávamos ali dentro daquele galpão, oramos ao Senhor, consagramos aquele lugar para pregar a palavra de Deus. E ali nós fomos pregar a palavra do Senhor. Na nossa volta estavam algumas pessoas ligadas ao tráfico. Aleluia. Mas quando nós fizemos o apelo, quem quisesse aceitar Jesus, ou quem quisesse uma oração, muitos que estavam ali, muitos traficantes, meus irmãos, adentraram dentro daquela casa ali, pedindo oração, alguns aceitando Jesus. E para a honra e glória do Senhor, naquela noite, teve um que pediu, que queria ser recuperado, pediu que levasse ele para uma casa de recuperação. E naquela mesma noite, nós colocamos ele num veículo e levamos para um desafio jovem. Vale a pena pregar a palavra de Deus. Vale a pena pregar a palavra de Deus. Uma certa feita, uma criança estava na beira do mar e tinha dado uma grande ressaca. Muitas estrelas do mar vieram para fora. Estava então naquela orla marítima muitas estrelas do mar morrendo. E uma criança, ela vinha na beira daquela praia e pegando uma por uma e tocando de novo para a água. Uma por uma e tocando de novo para a água. Tinha milhares na beira da praia. E ele incansavelmente, uma por uma. Chegou alguém para aquela criança e disse: você nunca vai conseguir salvar todas.
E aquele menino disse: eu tenho convicção disso. Mas agora imagina a diferença que eu vou fazer na vida daquela que eu salvar. Aleluia. Aleluia. A diferença que você faz na vida daquele que você prega a palavra. A diferença que você faz na vida daquele que você entrega um panfleto. Você não tem noção a diferença. Quando você é usado por Deus, você é um missionário, meu irmão. Você é uma missionária, minha irmã. Aleluia. Aleluia. Todos nós temos uma missão. A nossa missão está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 16 e versículo 15, aonde o Senhor nos deu uma ordem: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aleluia. Olha a responsabilidade que nós como igreja temos de pregar a palavra do Senhor, porque o Senhor quer salvar, o Senhor quer transformar almas, quer transformar vidas. Mas se a igreja se intimidar, se a igreja ficar calada, como que elas ouvirão a palavra do Senhor? Enquanto nós que conhecemos a palavra, meus irmãos, que conhecemos a verdade, nos acovardamos, está vindo um exército aí pregando heresia, está vindo um exército aí pregando um Jesus diferente daquele que nos prometeu o céu, está vindo um exército aí confundindo a cabeça do povo. E o Senhor nos chamou para fazermos a diferença. Enquanto nós aqui nos reunimos, nós somos igreja congregacional. Quando nós nos reunimos, nós somos igreja congregada. Mas quando nós saímos daquela porta para fora, nós somos igreja individual. Lá no teu trabalho tu é igreja, na tua casa tu é igreja, lá no centro tu é igreja, no meio da tua família tu é igreja. Aleluia. Essa responsabilidade, essa missão foi nos dada. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Não tenha medo de pregar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do Pai naquele dia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande. No livro de Ezequiel, no capítulo 3, o Senhor fala da seguinte forma: se eu disser para o ímpio que ele no seu caminho ímpio irá morrer, e se você não avisar o ímpio do seu caminho ímpio, o sangue da vida dele das suas mãos eu requererei. Mas se eu avisar o ímpio e você for lá e pregar a palavra para ele, e ele não se converter dos seus maus caminhos, as suas mãos estão limpas. As suas mãos estão limpas. Quantas pessoas passam por nós durante o dia? Quantas pessoas nós paramos para conversar durante o dia? Quantas pessoas, meus irmãos? E Deus colocou sobre nossas responsabilidades anunciarmos esta palavra, pregarmos este evangelho a tempo e fora de tempo. Aleluia. Pregar dentro da igreja, meus irmãos, muitos pregam. Eu já vi pregadores, pastor Eliseu, muito usado por Deus aqui na tribuna, mas quando convidei para pregar a palavra na praça, ali na CPE, eles se recusaram. Isso não é para mim, meu irmão. Isso tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Aleluia. Meus irmãos, nós somos chamados para fazer a diferença. Eu pegava a minha caixinha de som, eu e o irmão Paulo Ramos no princípio, mas ia ali para a praça da CPE. E ali nós pregava a palavra de Deus. Eu confesso para os irmãos
que quando tu prega na igreja, é mais fácil mesmo. Eu concordo com os pregadores, é mais fácil. É mais fácil, aqui ninguém vai bater em ti. Aqui ninguém vai te xingar. Mas quando tu prega numa praça, onde tem vários tipos de pessoas. É verdade. Quando eu peguei o microfone, meus irmãos, a praça da CT ali, era uma sexta-feira de noite, tinha muita gente. Tinha muita gente. E a minha caixinha de som, e o irmão Paulo Ramos disse: irmão Marco, hoje eu vou deixar a palavra contigo. Eu disse: não tem problema, me dá o microfone aqui que eu vou pregar. Quando eu comecei, peguei o microfone na mão, e eu comecei a pregar a palavra. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei com medo. Eu tremia minhas pernas. Parece que o meu corpo gelou, mas eu fechei os meus olhos. Eu não via mais aquele povo. Eu vi um Jesus na minha frente, dizendo: filho, eu conto contigo. E eu comecei a pregar aquela palavra, tão linda e maravilhosa, meus irmãos. Tão linda e maravilhosa, que quando eu terminei de pregar a palavra, tinha umas quantas pessoas paradas olhando, umas chorando. O outro depois, quando nós chamamos para orar, diz: irmãos, eu era crente, eu sou desviado. Coisa mais linda esse trabalho de vocês, que muitas pessoas fizessem isso, pregando a palavra em praça pública. Eu disse: irmãos, Deus nos chamou para pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Pregar dentro de igreja é bom, é bonito, mas eu gosto mesmo é de pregar em praça pública. Eu gosto mesmo é de pregar nas esquinas, meus irmãos. Uma certa ocasião, eu saí a evangelizar de noite, só eu, a minha Bíblia e uns panfletinhos. E eu fui ali para cima, na Paraguaçu, em Capão, e ali tem uma zona de prostíbulo ali. E eu comecei a entregar um folhetinho para um, para outro, para outro e para outro. E eu cheguei numa menina. Eu disse: eu não quero folhetinho. Não quero folhetinho. Não quero esse Jesus de vocês. Eu perguntei para ela: quanto cobra o programa? Eu cobro tanto. Quanto tempo eu posso ficar contigo no programa? Ela pode ficar meia hora. Eu vou te pagar meia hora, mas tu vai escutar Jesus Cristo meia hora aqui na esquina. Aleluia. Eu preguei por meia hora para aquela mulher, meus irmãos, e ela teve que escutar, porque eu comprei o tempo dela. Quando eu terminei de pregar para ela, ela começou a chorar. Disse: irmãos, eu vou te dar o endereço da minha casa. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos precisam ouvir essa palavra que tu falou para mim nessa noite. Aleluia, glória a Deus. E eu fui lá, meus irmãos, preguei a palavra. Aleluia. Ela não quis saber, mas ela vendeu o tempo. Se vendeu o tempo, eu pago. Se é tanto, eu pago o tempo. Mas 30 minutos, tu vai ter que me ouvir falar de Jesus. E valeu a pena, meus irmãos. Eu não vi mais aquela menina ali. Eu não sei o que aconteceu com ela. Lá na eternidade a gente vai saber. É verdade. Aleluia. Vale a pena o serviço de Jesus, meus irmãos. Vale a pena. O inimigo escraviza, mas Jesus liberta. Aleluia. O pecado escraviza, mas Jesus transforma. Aleluia. E nós fomos chamados para fazer a diferença em meio a uma sociedade incrédula. Mas existe um povo cheio de vontade de pregar a palavra de Deus. Aleluia. Agora, nesse domingo agora, eu convido a todos vocês, ali no bairro Vale Verde, nós vamos fazer uma cruzada evangelística. Ali vai o nosso irmão Paulinho, o caminhão, homem de Deus, homem que Deus salvou, porque tinha um propósito na vida daquele homem. Que homem voltado para as coisas de Deus. E lá o irmão Paulinho vai entrar com o caminhão. Nós vamos entrar com as caixas de som. Nós vamos fazer, meus irmãos, 600 cachorro-quente para distribuir naquela tarde ali. Mas antes deles comer o cachorro-quente, eles têm que ouvir a palavra. Aleluia. Eles têm que ouvir a palavra. Aleluia. E eu creio que vai ter muita gente. Nós fizemos naquele dia do galpão ali 120.
ou 110 marmitas. Cada um deu um pouquinho, se unimos e anunciamos que ia ter uma marmita grátis. E reuniu um grande povo. Fizemos ali um grande culto. Muitos tomaram uma posição por Jesus Cristo. Depois que ouviram a palavra, muitos aceitaram Jesus, meus irmãos. Traficante pediram oração. Homem pediu para ser internado, como eu comentei aqui. Vale a pena nós pregar essa palavra. Vale a pena nós sermos missionários. Vale a pena. Vale a pena, meus irmãos. A nossa recompensa pode não ser aqui na terra, mas lá na eternidade nós temos uma coroa, nós temos um galardão nos aguardando. Aleluia. E eu sempre costumo dizer, antes de encerrar aqui, eu sempre costumo dizer, meus irmãos, todos que aqui estão, lá em Apocalipse, diz que todos nós temos um livro, o livro da nossa vida. Tudo que nós fizemos, tudo o que nós fizemos, tudo que eu faço, é registrado no meu livro. E quando nós chegar diante do tribunal de Cristo, a nossa história vai ser contada. E nós vamos ouvir a nossa história sendo contada. Tudo que nós fizemos, escondido, tudo que nós fizemos, que todos sabem, vai ser contado ali. Tudo vai ser contado ali, meus irmãos. E eu aconselho, escreva uma história de salvação. Essa noite que nós estamos aqui, essa noite aqui, no dia 5 de abril de 2023, essa noite está sendo registrado no teu livro. O teu glória a Deus, o teu aleluia, vai ser contado naquele dia ali desta noite. Então não perca a oportunidade, glorifica, porque quando contar a tua história, eles vão dizer, ele disse, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ali na eternidade, e coisa linda vai ser, meus irmãos, quando nós ouvirmos o nosso Jesus. Depois que a nossa história ser contada, nós ouvimos o nosso meigo e amado Jesus. Vinde benditos do meu Pai, entrai por herança para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas infelizmente, muitos naquele dia vão ouvir a triste notícia: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, meus irmãos. Quem sabe o que significa iniquidade? Iniquidade, quem sabe o que significa iniquidade? Iniquidade vai tirar muita gente do céu. A palavra iniquidade vai impedir muita gente de entrar no céu, pastor Eliseu. E muita gente não sabe o que é iniquidade. Iniquidade, meus irmãos, é o pecado consciente. Tu sabe que está pecando, tu sabe que é pecado, e assim mesmo tu vai até as últimas consequências e peca. Você se torna uma pessoa iníqua. Iniquidade, pecado consciente. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Aleluia. E quando chegar ali na eternidade, o Senhor vai usar essa palavra: apartai-vos de mim, vós malditos, que praticais a iniquidade. Tu sabia que era pecado, e tu fez. Tu sabia que não era para fazer, mas tu fez. Aleluia. Vamos colocar de pé, irmãos, não quero ir mais adiante. Culto de missão é um culto que nos traz a viva lembrança do que o Senhor Jesus fez por cada um de nós.